E agora 11 horas e 4 minutos, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Avaré o vereador Luiz Cláudio da Costa, vereador aqui de Avaré, que nesta terça-feira dá sequência aqui à nossa série de entrevistas com os parlamentares aqui em Avaré. E a gente, desde a semana retrasada, tem convidado aqui os vereadores para a gente fazer um balanço deste 1 ano e meio de legislatura, neste momento em que a Câmara está em recesso, o finalzinho do recesso agora, última semana do recesso parlamentar. Então o vereador está um pouco mais tranquilo e dá para vir aqui bater um papo com a gente. Luiz Cláudio, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan News Avaré. Eu já começo perguntando, Luiz Cláudio, qual que é a avaliação, o balanço que você faz deste 1 ano e meio da atual legislatura? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan News. Me agradeço muito esse convite. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o que a gente proporcionou nesse mandato, nesse ano, nesses 6 meses de 2026. E, Gabriel, foi muito produtivo nossas ações aí na Câmara Municipal, logicamente que muitas demandas foram feitas e a nossa meta foi cumprida, que é fiscalizar, na maioria das vezes, atos que a gente achava necessário no momento oportuno, Vários projetos foram votados na Câmara, muitos requerimentos foram feitos através do nosso gabinete, muitas demandas, indicações, e é isso aí. Foi muito produtivo, a gente tem consciência que tem feito um bom trabalho para a nossa população avarense. O vereador Luiz Cláudio já está aqui no seu segundo mandato como vereador aqui em Avaré. No primeiro mandato, que encerrou ali em 2024, foram 23 projetos colocados ali para a votação dos vereadores, alguns aprovados, alguns arquivados, alguns retirados. Mas na atual legislatura, nesse 1 ano e meio, até agora não apresentou nenhum projeto, vereador. Por que isso aconteceu nessa atual legislatura? Gabriel, no meu modo de entender, eu acho que nós temos muitos projetos, estão sendo protocolados muitos projetos que não têm eficácia, que traz um retorno interessante para a população, que traz um benefício para a população. Então, nós focamos mais em requerimentos, porque achamos que nós temos, aqui o vereador já falou, mais de 5.000 projetos e muitas vezes inócuos, Então, você faz um requerimento bem feito, de fiscalização, tem muito mais relevância do que um projeto que não vai estar em execução. Eu tenho vários projetos na Câmara, 12 projetos aprovados, muitos em execução. Eu, graças a Deus, eu posso comemorar, Mas a gente vê esse excesso de projeto que não dá em nada, muito complicado para nós aqui, porque não traz benefício nenhum para a população, só uma perda de tempo, um desgaste desnecessário e um gasto também, que a Câmara tem gastos com esses projetos, que não são colocados em prática, e a gente achou por bem defender revisão também dos projetos que já estão em pautas, entendeu? Complementá-los, fazer emendas. Então, a gente é bem tranquilo nesse sentido. Mesmo porque, quando você vê que um projeto não está, você aprova um projeto, o projeto não está em execução, você fica um pouco frustrado, Gabriel? Então, a gente está frisando mais nesse mandato em promover a fiscalização desses projetos que já foram aprovados. É essa a nossa meta, Agora, como destaque aqui, eu falo, por exemplo, que você falou sobre projetos que não têm andamento. Isso também, às vezes, é culpa do vereador, porque o vereador aprova o projeto, a Câmara aprova o projeto, é sancionado pelo prefeito e depois
as secretarias têm que dar andamento, né, vereador? Por exemplo, eu vejo aqui o projeto de lei número 173, que é sobre a criação do programa Prata da Casa, de incentivo e valorização artística aqui em Avaré. Projeto como esse está em andamento na atual legislatura? Você tem informações de como o município e a Secretaria da Cultura vai trabalhar essa iniciativa? Esse projeto, por exemplo, Gabriel, é um projeto que está em execução e nós vamos cobrar isso, porque nós vamos ter eventos aqui na cidade, como a FAMPOP, a própria Exposição Municipal Agropecuária de Avaré, onde são contratados vários cantores, artistas de renomes, e nesse Prata da Casa tem a inserção aqui da cidade, o artista da cidade fazendo parte também, com o recurso do município, nesses eventos. Esse Prata da Casa é muito interessante e eu fico muito orgulhoso de ter feito esse projeto e com certeza estará à execução. Agora, o projeto voltado à área da saúde, é o projeto número 157, aprovado lá em 2023. É o Programa Municipal de Prevenção a Infartos e Problemas Cardíacos a serem implantados nas unidades de saúde aqui de Avaré. Projeto importantíssimo, né? A gente sabe a quantidade de pessoas que têm ali problemas, infartos e tudo mais. Como que o município também tem trabalhado essa questão? Você tem visto novidades nessa área, Luiz Cláudio? Projeto interessante da área da saúde, que a gente vai pautar também na fiscalização, pedindo que saia essa atuação, a prevenção de infartos, que é muito importante, né? A causa de infartos aqui na nossa cidade é muito grande, muito interessante, e esse projeto vem o quê? Tendo uma pauta para que seja feita a implantação nas redes municipais de saúde aqui do município. A gente vai cobrar isso também, com certeza. É mais uma pauta que a gente não vai deixar passar em branco não, viu, Gabriel? Por isso que eu falo, um projeto de interesse muito bom aqui para o município, que auxilia a população no caso de doenças cardíacas, né? Junto à Secretaria da Saúde aqui do município. Então a gente vai cobrar também, já está na nossa pauta para esse segundo semestre, esse projeto. Agora, para encerrar aqui, né, essa parte dos projetos, um projeto que eu acho importantíssimo, que é da sua autoria, que é o reconhecimento do direito da pessoa com TEA, portadora da carteira de identificação instituída pela lei, ao estacionamento em vagas de deficientes aqui no município. E nessa área você também tem um outro projeto, que é o símbolo do TEA em prédios públicos. Mais um que eu te pergunto, como que o município tem recebido essa legislação aprovada, de sua autoria, aprovada pela Câmara, Luiz Cláudio? Então, esses dois projetos, Gabriel, eu me sinto orgulhoso de ter feito, que é um projeto que está em execução. Se você for na Câmara Municipal, por exemplo, você vai ver lá as plaquinhas de inserção do símbolo dos autistas nas placas de atendimento preferenciais. Isso é muito importante para mim. Por quê? Porque é um benefício que eu trouxe para a população e que foi já respeitado no governo Jô Silvestre, governo passado, né? Então, está em vigor e é muito importante que isso venha acontecendo. Um outro projeto é de que o familiar que tem um autista, que precisa de um atendimento bancário e ele não tem como estacionar o carro nessas vagas, em frente banco, talvez de deficiente, né? Ele use essa vaga devido tê-lo filho autista. Muito interessante esse projeto, está em vigor, está valendo, então a gente fica, reforçando mais uma vez, muito satisfeito com isso. Projetos simples que têm eficácia imediata aqui no nosso município, a gente fica muito feliz, mais uma vez, eu gosto de frisar. Além dos projetos de lei, né, os vereadores fazem ali os requerimentos, as indicações, e o Luiz Cláudio é o vereador que sempre está fazendo ali esse tipo de documentação. Em relação aos requerimentos, a gente ouve muito dos vereadores que o município não tem respondido, Luiz Cláudio. Eu até questionei aqui na nossa entrevista com o presidente da Câmara, mas ele não deixou muito claro o que a presidência, a mesa poderia fazer para que esses requerimentos sejam respondidos. Você tem obtido respostas
Ou quando vem resposta, vem uma resposta suficiente? Como que é esse diálogo com o Executivo na atual legislatura aqui em Avaré? Então, é muito bom que a gente esclareça essa situação, porque realmente tem sentido isso. A gente não tem recebido uma resposta do Executivo quanto aos requerimentos formulados que são direcionados a quem de direito lá, né? Então, o resultado disso é o que acontece? A gente aprova na Câmara e aí a gente fica naquela expectativa e não tem um retorno, né? A gente não sabe se o destinatário final também recebeu. Logicamente que nós temos lá algumas secretarias que têm nos enviados alguns questionamentos, respostas através de requerimentos, né? Mas eu posso garantir que 90% dos requerimentos não são respondidos e eu tive uma informação de que não chega na mão do destinatário final. Então tem alguém represando isso, né? Nós não temos provas materiais disso, mas eu ouvi de um secretário, que eu também não vou citar o nome, que ele não tem recebido lá os requerimentos. Não sei se é só meu, se é da oposição, né? Mas, então a gente fica muito triste com isso, né? É uma demanda que passa pela aprovação dos vereadores, né? É lida em plenário e realmente a gente fica, Deus dará, sem resposta de nada. Agora, o vereador Luiz Cláudio tem se posicionado sempre ali como membro da bancada da oposição. Recentemente teve a votação lá daquele projeto de lei da Procuradoria-Geral do município de Avaré. Você foi uma das vozes ali que militou contra a aprovação desse projeto. Depois nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça de outro município, em que ele também questiona essa colocação de um advogado fora dos quadros da prefeitura, né, indicado pelo prefeito para trabalhar lá na Procuradoria. Como que você analisou essa questão? Se vai tomar medidas? Como que você tem enxergado e lido essa questão aqui no município de Avaré, Luiz Cláudio? Então, nós tivemos lá um projeto para alteração da lei orgânica do município, em votação em 2 turnos, e o que aconteceu foi que nós, amparados por uma decisão do órgão máximo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não concorda com essa situação, uma decisão que houve na cidade de Fernão, e que a gente está acompanhando, defendendo os nossos propósitos, que Procurador-Geral do município, onde tem procuradoria, deve ser, não é poderá, deve ser concursado ou de carreira. É isso que a gente defende. Nós vamos lutar até o fim, certo? Não concordamos com essa nomeação procurador-geral, isso é uma posição e entendimento nosso e nós vamos seguir até o fim. Se tiver que encaminhar a demanda aos órgãos de fiscalização, com certeza iremos fazer, sem problema nenhum. Mas acho que alguma medida judicial pode ser tomada para provocar a justiça, o Ministério Público? Com certeza nós vamos tomar as medidas cabíveis. Nós temos um departamento jurídico que nos apoia e isso está sendo analisado. Com certeza vamos dar uma resposta à população. Se tiver dentro da normalidade, dentro das possibilidades, e se for uma garantia de que isso é de direito, a gente vai ter essa resposta, né? Tanto do Ministério Público, quanto também do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Só que não concordamos, acreditamos que, como nós temos procuradoria, temos procuradores concursados, aqui deve ser nomeado procurador-geral do município para defender a cidade que seja concursado e também de carreira. É isso que a gente defende e vamos defender até o fim, essa linha de raciocínio. Agora, falando na justiça, né, você foi um dos autores lá daquela ação contra a venda da Fazenda da Onça, que foi até suspensa pela justiça e, na sequência, foi ali passado um projeto na Câmara autorizando a venda dessa área.
Você tem informações sobre esse caso, Luiz Cláudio? Se o município vai realmente leiloar isso, se existe essa intenção ainda depois da aprovação dessa lei, e o que você acha dessa venda desse bem público importante aqui do nosso município? Então, Gabriel, esse projeto passou lá, autorizando o prefeito a vender. Quis vender sem autorização da Câmara, nós pleiteamos na Justiça, conseguimos que isso fosse rigorosamente cumprido, e foi cumprido pela Prefeitura. Os vereadores aprovaram, não com o nosso voto, né? Porque nós votamos contra. Achamos que aquela área muito boa, podia servir para muitas demandas aqui do município, tais como casas populares, área de distrito industrial de pequeno porte, também até um hospital ali poderia servir o local. É uma área nobre aqui, dentro da cidade, e nós não concordamos. Existe uma demanda também que foi encaminhada na Justiça pela filha do ex-prefeito Jocely Silvestre, que a gente também não tem esse conhecimento de como está isso. Mas o que a gente percebe é que não foi colocado para leiloar novamente, né? Talvez como medida de segurança, aguardando algo que nós não sabemos, é coisa do Executivo, mas nós fizemos a nossa parte defendendo aquela área, defendendo sempre a população avarense com unhas e dentes. É o que a gente se propôs a fazer desde o primeiro mandato. Já fui presidente da Câmara também, e sempre trabalhei pautado em objetivo, seguindo uma linha que eu nunca fiz a curva. Agora, Luiz Cláudio, são outras questões que também você teve a votação contrária, mostrou ali, manifestou ali seu posicionamento, não só sobre a Fazenda da Onça, esse cargo de procurador, criação, por exemplo, da loteria municipal. A oposição está unida. Posição, apesar de contar ali com poucos vereadores, está se articulando para, em algum momento, manifestar a sua desaprovação em algumas questões em que a Câmara tem aprovado, Luiz Cláudio? É bem tranquilo. A gente, como representante do Podemos, a maior bancada da Câmara Municipal, a gente tem a liberdade, né? Dá a liberdade para todos os vereadores decidir com transparência, com coerência, com consciência, defender os seus interesses, né? E muitas vezes não concordamos, mas respeitamos, mas nós temos um grupo bem coeso, nós somos muito ligados entre si, né? Logicamente, tem às vezes um questionamento de um assunto que alguém não concorde, e a gente respeita e vamos levando, né? Eu, a vereadora Dalgisa, a vereadora Belda Dário, também contamos com o apoio do Magno Greger, estamos caminhando sempre numa linha tênue, sempre preservando os bons princípios e defendendo o interesse da nossa querida população avarense. Agora, aqui na sua fala, agora você não citou o vereador Léo Ripley, você... E tem muita gente que questiona ali a presença dele no Podemos, pelas votações que ele tem se comportado. Como que você tem visto ali o Léo dentro do grupo de vocês? Como eu disse, Gabriel, o Léo faz parte do Podemos, só que tem adotado uma medida favorável a algumas demandas do prefeito municipal, né? Que nós não concordamos, a gente não concorda, mas o Léo é um amigo da gente e Deus sabe o que faz, ele também sabe o que está fazendo, e a gente tem que respeitar, dar liberdade para o vereador, né? Ninguém é obrigado a fazer coisas que são desaprovadas pela sua própria consciência. Então a gente tem um bom relacionamento, gosto muito do Léo. Se ele tem adotado essa linha, e a gente tem que respeitar, não tem o que fazer, né, Gabriel? Né? Lógico que gostaríamos que ele estivesse com a gente, votando sempre com a gente, como sempre fez logo no início, né? Mas, por fim, ele tem muita amizade com o pessoal ali que é da base governista, e temos que respeitar, como ele respeita muito a gente também. Então, agora, isso a gente vai decidir lá na frente, né, numa outra situação, que é a liberdade do vereador de poder escolher para que caminho vai tomar o rumo dele, né? Em 2024, você assumiu a presidência da Câmara de Avaré, num momento turbulento ali do Legislativo, né?
E agora está acompanhando a gestão do Samuel Paes, que está completando aqui 1 ano e meio, está aí no seu período final de legislatura. Qual que é a avaliação que você faz da presidência do Samuel Paes, pegando como referência a sua experiência como presidente, Luiz Cláudio? Olha, Gabriel, o presidente foi eleito pela maioria, né? A gente tem que respeitar. Logicamente, não concordamos com muitas coisas, temos muitas divergências. Mas aí esse aí já é um ponto que a gente não pode tocar, porque é ele que está com o poder, né? Nós estamos observando de fora e a gente tenta ajudar. Eu posso dizer que eu fiz um trabalho muito bom lá na Câmara. Deixei aquela Câmara redondinha pela situação que nós pegamos em 2023, quando fui vice-presidente com o Carlos Wagner, pela situação também quando nós assumimos que nós não tínhamos dinheiro para nada. E nós terminamos um mandato, reestruturamos a Câmara no que diz respeito à informática, também compramos veículos, deixamos a Câmara redondinha financeiramente. Então, mantivemos um trabalho muito bem feito, tranquilo. Foi só 1 ano, né, Gabriel? A gente não teve 2 anos. O presidente teve 2 anos aí para trabalhar, né? Vamos ver até o final como é que vai ser a avaliação deles. Por enquanto, tem muita coisa que a gente discorda, mas a gente tem que respeitar. Está indo bem em certas coisas, outras creio que precisa melhorar. Mas a Câmara é complicado, viu, Gabriel? Não é fácil a Câmara Municipal, muito funcionário, tem um prédio que precisa de uma reforma. É complicado lá e a gente espera que ele termine esse mandato aí, depois a gente pode fazer uma avaliação, né? Eu não tenho nada contra o presidente, nós temos bom relacionamento, né? Mas eu creio que nós vamos ter um juízo de valor após passar esses 6 meses aí que falta para o final, né? Vamos ver o que vai acontecer. Nos próximos 5 meses, né, vai ser o período final ali do Samuel Paes como presidente da Câmara de Avaré, e em janeiro a gente vai ter uma nova eleição. Como que você pretende se posicionar nessa eleição? Se pretende articular ali dentro da bancada da oposição para a formação de uma mesa para disputar essas eleições? Como que você tem enxergado ali o futuro da Câmara para a próxima mesa diretora, Luiz Cláudio? Então, Gabriel, nós terminamos lá o primeiro semestre no finalzinho de junho, né? Por isso que eu conto 6 meses para o final. Nós temos a minoria na Câmara. Com certeza vai aparecer alguns nomes, né? E depois a gente vai sentar para conversar com os nossos membros lá, da oposição, para ver o que a gente vai decidir, né? Logicamente, nós temos simpatia por alguns nomes lá. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que o próximo presidente faça um trabalho bacana também e que tudo dê certo. A Câmara ela funciona muito bem, funcionários, só tenho a agradecer o tempo que eu fiquei lá, muito bons funcionários de carreira, que eles dão sangue ali pela Câmara. É um grupo seleto de pessoas que eu tenho a mais alta confiança neles. Então, depende muito também, né, desse fator, o bom andamento da presidência da Câmara, que eu acho que todo mundo quer uma Câmara redondinha aqui para o nosso município, valorizando os trabalhos, e que flui muito bem até o nosso final do mandato, se Deus quiser. Está chegando aí esse segundo semestre, e nesse próximo biênio nós vamos ter um novo presidente, uma nova mesa diretora, e vamos ver, é muita expectativa, a gente não sabe o que vai acontecer, quem serão os membros da mesa, né? Alguém vai ficar de fora, a gente já sabe que alguém vai ficar de fora, né? Porque você tem que fazer ali, um rodízio. Mas vamos ver o que vai acontecer.
Agora, Luiz Cláudio, você tinha um projeto que foi rejeitado pela Câmara de Avaré, um projeto que, quando não tinha sessão porque fosse feriado, ponto facultativo, a sessão voltaria no próximo dia útil, né? Você anunciou que ia reapresentar esse projeto nessa atual legislatura. Pelo sistema aqui da Câmara, ele ainda não está tramitando. Como que está o trabalho para colocar esse projeto, já que aqui no sistema ele não foi reapresentado? Você anunciou que ia reapresentá-lo. Isso vai acontecer? Como que está? Não, está em andamento, está em tramitação esse projeto. No sistema aqui da Câmara não está passando conta. pelas comissões. Uhum. Primeiro passa pelo jurídico. Primeiro, de início, como é um projeto de resolução, Gabriel, vai para a mesa diretora, né? Aí tem o jurídico, depois tem as comissões, e vamos ver o que vai acontecer. É um projeto muito bom esse aí, nos feriados que caem na segunda, e ponto facultativo, né? Então, no próximo dia útil, seria o dia da sessão, muito interessante. Quer dizer, facilita muitos trabalhos, toda semana a Câmara funcionando, né? Fluindo bem lá com os trabalhos, é isso que a gente necessita e precisa nesse projeto de minha autoria. No início do nosso mandato, foi o primeiro projeto que eu apresentei, Gabriel, e ele não passou, né? Um voto Minerva do presidente da época, Flávio Zandoná, então esse projeto não passou. Tenho certeza que agora, com a consciência dos vereadores lá, vamos dar uma resposta à população, né? Para que essa pauta entre em vigor, né, e seja aprovado esse projeto. Agora sim, eu localizei aqui no sistema da Câmara, esse projeto de resolução lá de 2021, ele alterava a resolução 407 do regimento. E agora você apresentou o projeto de resolução número 4 de 2026, que altera a resolução do 447. Né? Por que houve essa alteração? Você acha que esse é o caminho melhor para convencer ali os seus pares sobre essa alteração? Como que tem sido? Essa alteração é o sistema que nomeia, Gabriel, mas o teor do projeto é o mesmo, não mudou nada, entendeu? O teor do projeto é o mesmo, altera essa resolução. É só para mudar a regra de não sessão em feriados e em dia de ponto facultativo, né? É isso que a gente... Justamente que caiu na segunda-feira. Para garantir que toda semana tenha sessão da Câmara, exatamente. E nós tínhamos a sessão anteriormente, caía na terça, Gabriel. Também foi uma alteração sua, né? É minha alteração, naquela mesa diretora. Uhum. O presidente era Carlos Wagner, na época, né? Muito boa essa mudança, mas depois a mesa diretora atual reverteu. E é bom. E por que o senhor acha que a terça-feira é um dia melhor para a sessão e não a segunda? Porque no final de semana existem muitos eventos. E aí, o que acontece? Você tem a segunda para preparar as demandas, sem atropelar nada. Eu acredito nisso, né? E segunda é mais tranquilo, para a gente ter mais prazo, né? Porque realmente segunda-feira é uma correria. A assessora Rafaela está aqui, né? A gente começa logo cedo as demandas, preparando, e sempre falta alguma coisa, né, que a gente quer colocar, que chega na última hora, Gabriel. Então, se fosse na terça-feira, como nós ficamos aí um bom período, era muito interessante. Mas a Câmara, através da mesa diretora, aprovou e a gente tem que respeitar e é a bola para frente. Agora, falando um pouco da legislatura de Roberto de Araújo, foi seu colega lá na Câmara de Vereadores no seu primeiro mandato como vereador. Qual que é a avaliação que você faz do trabalho do Roberto como prefeito de Avaré nesse 1 ano e meio? Gabriel, essa é uma pergunta muito difícil de fazer para mim, né? A gente tem muita divergência e muitas coisas que eu não aceito que está acontecendo aqui na cidade, mas a gente tem que respeitar, é o prefeito, né? Apesar de ter ganho a eleição com uma margem mínima de votação, é o prefeito municipal, a gente tem que respeitar. E tem muita coisa para fazer, a gente precisa de mais ações, a cidade precisa de uma revigoração na parte iluminária, tem muita gente reclamando.
Acho também que a área do turismo precisa ser mais fomentada, mais investimento na área do turismo. Saúde é primordial, educação. Então, é muita pauta, eu acho que é muita responsabilidade eu estar falando aqui, apontando que de um prefeito que faz 1 ano e meio que está no cargo. Então, a gente prefere aguardar um pouco mais, né? Mas 1 ano e meio já não é um tempo suficiente para conseguir enxergar a cara do governo? Não, é claro, 1 ano e meio, muita coisa deveria ser feita e não foi feita, entendeu? Então é o que fale com exemplos ali, o que acha que o governo deveria fazer, ou principalmente na parte administrativa, o que poderia ser feito aqui com esse mandato em Avaré? Gabriel, nós temos 30 secretarias aqui em Avaré. Tem secretaria que a gente não vê uma produção. Então, é muito complicado. A cidade, ela precisa de investimento, precisa atrair empresas, precisa de emprego, precisa de melhorar a saúde, reestruturar as vias da cidade. Né, por exemplo, essas lombadas que foram feitas, muitas sem sinalização. Então, tem muita coisa para fazer ainda. Então, a gente espera que o resultado apareça. Por enquanto, eu estou achando que muito pouca coisa foi feita aqui na nossa cidade, né? E você acha que dá tempo do prefeito, né, que além dessas questões que você colocou, a gente que ouve também bastante a população, vê muita gente insatisfeita com a administração de Roberto Araújo, você acha que dá tempo do prefeito melhorar a sua imagem, né, mostrar situações mais positivas para o município? Olha, Gabriel, no meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa aguardar um pouco mais, entendeu? Eu não estou vendo ações, resultados satisfatórios de excelência aqui no município. Não estou vendo. Isso é a minha opinião, entendeu? Vamos aguardar mais um pouco para a gente poder avaliar melhor e dar uma resposta. Nós estamos cobrando sempre, nós temos aqui uma gama de requerimentos que a gente faz. Só esse ano eu fiz 111 requerimentos, Gabriel. Nós tivemos aqui 94 indicações só nesse primeiro semestre. E as moções ali que para homenagear as pessoas, 3, né, que a gente avaliou que mereceriam. Então a gente não queria dar um juízo de valor, mas falar que a gente está contente com a administração, eu posso garantir que eu não estou contente, porque eu sou muito cobrado na rua. A população quer serviço de qualidade, melhorias. E essas melhorias precisam de algum tempo também, né, Gabriel? Né? Logicamente, a gente sabe que o tempo está esgotando e as coisas não estão aparecendo, né? Existem alguns avanços aí, como a gente está vendo aí nessa área das enchentes, né? Esse investimento que está sendo feito. E estamos só observando o que possa acontecer. Nós já vim aqui também ficar criticando, apontando falhas. Vamos aguardar, entendeu? Eu acho que falta muita gente técnica na Prefeitura Municipal, né? Gente de gabarito que poderia auxiliar o prefeito, né? São 30 secretarias. Quando a gente fala isso em alguns municípios aí que a gente viaja, eles ficam espantados, sabe, Gabriel? É muita secretaria, muito cargo comissionado. Isso o que acontece? Pesa na administração pública, né? Então a gente espera que nessa reta final de 2 anos e meio aí de mandato, aconteça mais entregas, mais ações aqui no nosso município, trazendo também emprego. A gente precisa de emprego, Gabriel. Nós não temos empresas de porte. Qual a empresa que veio aqui para nós? Por último, qual a empresa? Nós temos aí um shopping que foi na minha gestão na Câmara Municipal. Esse projeto chegou para mim lá, faltou alguns acertos, né? Foi retirado da pauta para acertar, depois passou aquela gestão, voltamos agora na Câmara, veio, a gente aprovou, mas empregos de grande porte aqui nós não temos. A maior empregadora do município chama a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré. Isso é lamentável, Gabriel. A gente precisa ter empresas, oferecer. E eu também fiz muitos requerimentos para trazer qualificação profissional para as pessoas que querem trabalhar. Por exemplo, nós fomos no SENAC,
Eu tive algumas informações lá no Senax que eu fiquei meio entristecido, Gabriel. A gente vai preparar um requerimento para saber o que está acontecendo. Primeiramente, eu não posso adiantar nada aqui ainda, mas é muito triste a resposta que eu tive do Senac de Botucatu, aonde é um serviço nacional de aprendizagem comercial que poderia aí oferecer cursos para a cidade, aprimoração das pessoas que querem trabalhar, né? Dando conhecimento para aquelas pessoas que querem inserir no mercado de trabalho. É isso que a gente precisa. Alavancar a nossa cidade no que diz respeito a empregos, trazendo empresas. Tem que estender o tapete vermelho. Não há espaço para não fazer isso mais, Gabriel. Agora, Luiz Cláudio, a gente tem acompanhado aqui, é claro, né, falta de empregos que gera uma falta de renda para a própria prefeitura, porque o dinheiro não circula na cidade. A gente vê os apontamentos do Tribunal de Contas com problemas financeiros. O próprio prefeito diz que o dinheiro é curto, que não dá para fazer de tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai fazer mais uma vez uma festa milionária aqui em Avaré, com altos gastos, com apontamentos do Tribunal de Contas, com a maneira como está sendo contratado e organizado essa exposição, que não tem nada a ver com a exposição mesmo, com o julgamento de raças, né, com a exposição de gados, com a melhoria genética, que isso é realmente o que é a EMAPA de Avaré, mas essa parte cultural de shows, né? Como que você enxerga isso? Eu vi que você muitas vezes questionou de onde vem esse recurso, quem que está pagando essa festa, e as informações não têm vindo. Como que você está enxergando esse atual momento, a festa agora sendo realizada no mês de setembro, Luiz Cláudio? Olha, Gabriel, nós gostamos muito de festas, gostamos de shows. Porém, Gabriel, tem muita coisa que precisa ser esclarecida à população avarense. Onde vêm os recursos para comprar esses shows? São caríssimos. Shows, às vezes, de 3 horas. Então, nós fizemos muito requerimento nesse sentido para saber como que a Prefeitura Municipal vai operar essa situação aí desses shows. Estamos esperando uma resposta do Executivo. Nós fizemos um protocolo agora na segunda quinzena do mês de julho para inteirar sobre esse assunto. Quem é a empresa que está operando a licitação, os ganhadores da licitação, como que foi a contratação desses shows, né? A gente escuta boato dizendo que é verba, que vem federal, que é do turismo, mas a gente só escuta falar, ouvir dizer, conjuntura. A gente quer saber do Executivo no portal da transparência, através do requerimento que nós fizemos. Estamos indagando isso e eu fiz esse requerimento direto lá, sem passar pela Câmara. Estou esperando a resposta. Está no prazo ainda da resposta, porque a Prefeitura tem 15 dias para responder para a gente, né? E, logicamente, o que tiver de desacerto nisso, a gente vai mandar para o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, sem dúvida nenhuma. Nós queremos que a Avaré tenha um evento que seja transparente aqui no município. A gente não quer nada por debaixo do pano, não é só isso, né? Nós não estamos dizendo que isso está acontecendo, só que a gente precisa saber como está sendo feita a contratação, as empresas, a logística disso, quem são os responsáveis. Isso é dever do vereador. Nós estamos lá para fiscalizar. Aliás, Gabriel, a maior prerrogativa do vereador é legislar, né? E também fiscalizar, né? Claro. Certo? Então, como a gente tem muito projeto, eu prefiro ficar nesse segundo termo, que é a fiscalização. É isso que a gente está fazendo. E vamos fazer com independência, com transparência, doa quem doer. Agora, Luiz Cláudio, você falou ali do prazo regimental para responder, né, os requerimentos, né?
E foi essa discussão que aconteceu, acho que no período até anterior, que você ainda não era vereador aqui em Avaré, que o prazo da lei orgânica do município é de 15 dias e o prazo federal são 30 dias. E daí houve uma discussão na justiça, onde o juiz, na época, decidiu que em 15 dias o Jô Silvestre, que era o prefeito na época, não era obrigado a responder os questionamentos da Câmara, porque o prazo era de 30 dias. E daí ele se apegou só a essa parte, né, dos 15 dias e deixou de responder todo e qualquer requerimento que vinha do Legislativo. Você acha que a Câmara em si, é claro que você é o vereador só, né, mas tinha que ser algo em conjunto ali, não poderia entrar de novo com essa ação ou mudar o regimento para ser um regimento de 30 dias e estar compatível com o regimento federal, com o que diz a lei federal, e passar a obrigar o município a responder os questionamentos, não só dos vereadores, mas do cidadão e tudo mais? Olha, Gabriel, isso vai da consciência do chefe do executivo, né? Se ele não tem nada a esconder, responde o requerimento do vereador. Agora, a gente precisa entrar na justiça para forçar o prefeito a responder, eu acho desnecessária essa medida, entendeu? Eu acho que o prefeito que está com a população tem que responder à população através do vereador, é simples, né? Então não tem necessidade a gente pleitear na justiça isso, ou pleitear na Câmara um projeto que obrigue o prefeito a responder, seja em 15, 30 dias, remexer nessa situação, não tem necessidade, porque isso nós somos lá o anseio da população, a voz da população está na Câmara Municipal, Gabriel. Então, o prefeito que tiver a consciência, que gosta da população, tem que responder o requerimento do vereador. 11h46, encerrando aqui o nosso papo com o vereador Luiz Cláudio da Costa, agradecendo muito a sua disponibilidade, a sua vinda aqui ao jornalismo da Jovem Pan News Avaré. Não é a primeira vez, Luiz Cláudio, sempre quando a gente pede, sempre quando tem assuntos aqui que a gente acha que a opinião dele é importante, ele sempre nos atende e deixa esse momento final para você conversar com os nossos ouvintes que estão ligadinhos aqui no De Olho na Cidade dessa terça-feira, Luiz Cláudio. Gabriel, só tenho a agradecer aí a Jovem Pan News, através do programa capitaneado por você, Grupo JBMS também, capitaneado pelo Dr. Cláudio Salomão. É uma honra estar presente aqui, sempre que for convocado estarei aqui e pode contar comigo. E só gostaria de frisar um detalhe, população avarense que acredita no nosso trabalho, e nós estamos ali na Câmara Municipal para defendê-los, certo? E eu defendo também uma revisão ampla da legislação municipal, viu, Gabriel? Antes de qualquer projeto ser aprovado, eu acho que a revisão é primordial nesse estágio que a gente está. É muita leis desnecessárias, um absurdo. Então, eu levanto essa bandeira aqui em benefício da população. A população quer resultado. A população quer resultado imediato, entendeu? Não adianta lero-lero com a população. Então é isso que a gente está disposto a fazer. Mais uma vez agradeço a todos os ouvintes também, aqueles que estão aí nos seus lares e pode contar com o nosso trabalho na Câmara Municipal. Também agradeço aqui em público a minha assessora Rafaela, que sempre tem trabalhado firme lá com a gente, nas pautas, atento. Às vezes ela me acalma um pouco, né, porque não é fácil, muita vaidade ali na Câmara, né? Mas faz parte do jogo, Gabriel. Então, população avarense, nós temos uma linha de contato que eu quero passar para vocês. O telefone nosso é 14 997 18 8668. Pode contar conosco na Câmara Municipal e nesse telefone estamos à disposição sempre da nossa querida população avarense. Vereador Luiz Cláudio da Costa, que tem ali aquele bordão, Luiz Cláudio sempre atento às causas da população, ele sempre encerra aí as suas falas falando isso. Nosso convidado desta terça-feira aqui no De Olho na Cidade, que vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem mais assuntos para esta terça-feira, não saia daí.